Estamos recebendo aqui esse casal abençoado, pastor Ezequiel, pastor da linda Devec São João, não é isso, pastor? Está aqui hoje para honrar, para nos honrar, para ser bênção para as nossas vidas. Vamos receber o pastor Ezequiel com uma linda salva de palmas a Jesus Cristo de Nazaré. Bênção! Eu quero saudar a amada e querida igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma boa noite a todos. Muito bom estar aqui. Essa igreja que eu já vim há muito tempo atrás e ver o crescimento, o desenvolvimento, né, dessa igreja é algo que nos deixa feliz, né? Eu sou o pastor Ezequiel, como aqui já foi dito, né? Dirijo a filial da Devec São João. Quem conhece São João e levanta a mão aí? Viu? A gente mora na Barra, irmão. Barra Pesada. São João. Estou acompanhado da minha linda, digníssima esposa, que já foi aqui apresentada, né? Nós somos pais de uma ONG, né? Que são 3 filhos. E estamos muito felizes de estar aqui conhecendo, né, cada um dos irmãos e tendo aqui a oportunidade de trazer aqui uma porção da palavra de Deus para a sua vida. Quero aqui agradecer a oportunidade ao pastor dessa igreja, ao anjo dessa igreja, pastor Alain, um amigo, né, juntamente com a sua esposa, pastora. E eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 46, a partir do 46. Tecladista, vem aqui, dá uma olhada na terra. Você que já achou, diga amém. Marcos 10, 46. Com certeza você já ouviu ministrações e mensagens em cima desse texto, e o que eu vou falar aqui para você talvez não seja nenhuma novidade daquilo que você já conhece, mas você pode ter certeza que haverá uma porção de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Com certeza você vai sair daqui alimentado no nome de Jesus. Diz assim a poderosa palavra de Deus: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Você pode dar uma glória a Deus bem alto pela palavra de Deus aí? Graças a Deus. Acabamos de ler aqui um relato de mais um milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui acontecendo nesse local, nesse ambiente, aonde Jesus, ele está saindo de Pérea, e ele passa pelo Rio Jordão, e ele vai em direção a Jericó. Vai em direção a Jerusalém, e ele passa por Jericó. Jericó, ela é uma cidade comercial, uma cidade onde há muitos comércios, uma cidade de passagem, aonde pessoas que vinham de diversos locais para chegar a Jerusalém também passava-se por Jericó. E esse homem, Bartimeu,
que tem e é chamado por Bartimeu, que o significado é filho de Timeu, ele mesmo então não tem um nome. Ele é chamado por alguém que é filho de Timeu. O Bartimeu, o filho de Timeu. A Bíblia diz que ele está à beira do caminho. A Bíblia diz que ele está ao canto. E ali nesse ambiente, ele procura, claro, um local bem localizado. É local de passagem. É local onde passa muitas pessoas. Ele decide então fazer ali o seu lugar para fazer os seus pedidos de esmola. Ele tem uma capa. Ele está pedindo esmola de forma legal. E ali ele pede. E aí ele grita. E parece ser um dia comum, quando de repente Bartimeu percebe que há uma movimentação diferente. Há algo que ele não via de forma corriqueira. Não era costume ele percebeu um volume tão grande de pessoas passando por aquele lugar. Então ele se atenta e ele percebe que há algo diferente. Quando ele percebe que há algo diferente, ele faz uma pergunta: quem está passando aí? O que está acontecendo aí? Porque não é possível, até então eu percebia que passava um número de pessoas. Você sabe que o cego vai ter uma percepção de audição muito maior do que aquele que não tem. E ele então percebe que alguma coisa diferente está acontecendo. Ele pergunta quem está passando, e ele recebe uma resposta: quem está passando aqui é Jesus de Nazaré. Ele recebeu essa informação, e o que é interessante é que ele não replica essa informação. Ele vai falar diferente. Ele começa a gritar, não Jesus de Nazaré, mas ele grita Jesus filho de Davi. O que nós entendemos e podemos aqui já tirar de lição é que Bartimeu ele estava atento às mudanças. Ele estava ali como um dia comum. Quem sabe mais um dia que eu me assentei a um canto, eu estou aqui pedindo esmola, mas alguma coisa está acontecendo, alguma coisa de diferente está acontecendo nesse ambiente. Então eu preciso mudar a minha postura, eu preciso mudar o meu pensamento, eu preciso mudar a minha fala, eu preciso mudar o meu jeito, eu preciso mudar, porque o ambiente mudou. Bartimeu percebeu que o ambiente mudou, e pelo fato do ambiente mudar, ele precisava se comportar, se posicionar de uma maneira diferente. Você precisa entender que apesar de Deus ter tirado o povo de Israel como um forte do Egito, eles ainda não tinham percebido que eles não eram mais escravos. Eles viviam, tinham hábitos, pensamentos e atitudes de alguém como escravo. E olhando então para a vida de Bartimeu, fica claro que ao perceber a mudança, ele disse: eu não posso ficar da mesma forma, eu não posso falar do mesmo jeito, eu não posso me posicionar da mesma forma. Eu quero saber quem está passando aí. Sim, é Jesus de Nazaré. Então eu vou gritar, então eu vou me expressar, então eu vou clamar, então eu vou chamar, então eu vou dizer: me socorre, tem misericórdia de mim, porque o ambiente mudou. Se o ambiente mudou, eu preciso entender que a minha postura precisa mudar, o meu pensamento precisa mudar, a minha forma de agir precisa mudar, porque o ambiente mudou. E quem sabe nessa noite você está aqui e você ainda não percebeu que o ambiente que Deus está te levando, que o local que Deus está te transportando é um lugar diferente pelo qual você esteve há muitos anos, e por isso, para você viver aquilo que Ele tem para você, você precisa entender, você deve mudar o teu pensamento, você deve mudar a tua atitude, você deve mudar a sua forma de agir, porque você está indo para um novo ambiente, uma nova etapa. Está atento às mudanças, é algo que nós precisamos viver na nossa vida, porque se eu não estou atento à mudança, eu posso estar perdendo oportunidade. Se eu não estiver atento à mudança, eu posso estar perdendo muitas coisas da minha vida. Estar atento às mudanças, querido, é estar apto e pronto para receber aquilo que é novo, no ambiente novo que eu estou. Você já percebeu que existem algumas pessoas, os adolescentes, com 40 anos, com comportamentos de um adolescente?
Um adolescente. Ainda fica lá jogando videogame, ainda fica lá jogando bola, sem compromisso, vivendo de qualquer maneira. Não entendeu, o tempo passou, meu filho. Acabou, você está numa nova estação, você está numa nova pegada, você está num novo ciclo. Você precisa mudar, porque o ambiente mudou. Eu preciso estar atento às mudanças, o que está acontecendo. Se eu não estiver atento às mudanças, eu perco oportunidade. Quantos aqui lembram da Kodak? Quantos lembram da Kodak aqui? Aqui é um público jovial, eu não sei se vou conseguir lembrar. Mas a Kodak já foi sinônimo de fotografia e chegou a dominar 80% do mercado fotográfico. 80%. Hoje em dia ninguém fala mais da Kodak. Mas a Kodak, ela criou, se você não sabe, uma informação muito importante, ela criou a câmera digital. Porém, ao criar a câmera digital, ele já tinha um produto no mercado. Os seus executivos falaram a si mesmo: não vamos lançar a câmera digital agora, porque pode atrapalhar o desenvolvimento desse produto que nós já temos no mercado há anos. A Kodak não lançou. O que aconteceu? Uma outra empresa lança a câmera digital. E cadê a Kodak hoje? Acabou. Porque não estava atento às Isso é só para você entender. Porque quem sabe, existem situações já acontecendo na sua vida e na sua história. E Deus está dizendo: meu filho, acorda. Abre os teus olhos. É hora de se posicionar. É hora de tomar uma posição. É hora de ter um pensamento diferente, uma postura diferente, uma fala diferente, porque eu estou te levando para um outro ambiente. Pessoas que não percebem que às vezes o marido não está muito bem. O marido que não percebe quando a esposa pinta lá aquele cabelo, fica bonito, e não percebe as mudanças. Quando você não percebe as mudanças, você está suscetível a perder oportunidades na sua vida. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui com Bartimeu é que ele está atento às Fala mais alto, atento às mudanças. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, querido, eu gostaria que você falasse bem alto para a pessoa que está do teu lado: supere as suas deficiências. Não, dá um grito no ouvido dele: supere as suas deficiências. Supere as suas deficiências. Bartimeu, cego, poderia ter ficado ali parado, mas mesmo assim, com a deficiência de não enxergar, ele continuava clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Alguns disseram para ele: cala a boca, fique quieto, o mestre tem mais coisas para fazer. Ele poderia ter se visto como uma vítima, um coitado, mas mesmo assim, ele superou as suas deficiências, porque ele disse: não, ninguém vai me parar. Ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Às vezes você está vivendo uma situação, mas mesmo assim você está lutando, você está clamando, você está buscando. Mas chega alguém e te traz uma palavra contrária, e com isso te traz um balde de água fria, que você fala: essa pessoa tem razão mesmo, eu vou ter que parar com tudo. Mas Bartimeu, apesar da deficiência, ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não se deixou levar pelo que as pessoas estavam falando. Sabe por quê, querido? Quando você se deixa levar pelo que as pessoas estão falando e você fica olhando para as suas deficiências, você nunca vai se superar e nunca vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então não importa o que as pessoas falem das suas deficiências, você precisa entender que os mesmos que puxam o seu tapete, amanhã eles vão ter que desenrolar para você passar. Os mesmos que disseram para Jacó: está morto, está destruído, está aqui o sangue, foi os mesmos que voltaram e disseram: agora é governador do Egito, está morto nada, está vivo. Então não pare de ficar preocupado com o que as pessoas falam da sua deficiência, e comece a viver aquilo que Deus tem para você. Existe um livro de um grande escritor, Márcio Michelin. Ele tem um título do livro dele que diz: passado resolvido, futuro decidido. Olha o que ele fala nesse livro.
Mudar de fase é ser capaz de vencer o desafio da fase atual e ser merecedor da recompensa. Então preste atenção. Mudar de fase é ser capaz de vencer o desafio da fase atual e ser merecedor da recompensa. Porém, essa vitória depende exclusivamente dos recursos que você possui hoje e não daqueles que você possuirá na fase seguinte. O que ele está dizendo aqui nesse livro, o Márcio? Ele está dizendo que o que vai levar você para a fase seguinte não é o que você vai ter na outra fase, é o que você já tem hoje. É aquilo que você tem hoje. É com essas deficiências, é com essas falhas, é com essas limitações que você precisa buscar força em Deus para superar esse desafio. Porque aquilo que você precisa, aquilo que você quer não está aqui nessa fase, está na fase que você vai chegar. Então custe o que custar, venha o que vier, você precisa buscar em Deus força, porque Deus está te levando para uma outra fase, para um outro patamar, para um outro tempo, e você precisa vencer as suas deficiências. Vai com o teu jeitinho mesmo, vai com a tua forma de falar mesmo, vai com o teu jeito mesmo, vai com aquilo que você tem mesmo, vai com esse estudo que você tem mesmo, vai com esse potencial que você tem mesmo, porque é dessa forma como você está, que Deus está te chamando para viver uma nova fase, um novo tempo, uma nova história. Então, no nome do Senhor Jesus, supere as suas deficiências, não se prenda com aquilo que você não tem, mas visualize aquilo que você tem nas mãos hoje, porque aquilo que você tem nas mãos hoje irá ser potencializado pela unção, pela graça, pelo poder de Deus na tua vida, e você vai muito mais além, muito mais além, muito mais além. Existem coisas que de fato nos limita, nos para, e uma delas é o medo. O medo, ele na verdade não é algo ruim. O medo, ele é um estado de alerta. Se você tem medo, é algo bom. Você vê Josafá falando, quando o poderoso exército vem contra ele, ele vai dizer: Senhor, nós estamos com medo, mas os nossos olhos estão em Ti, fixos em Ti. Então o que significa que ter medo não é sinônimo de falta de confiança. Então ter medo é normal, é do ser humano, normal, bem normal. Falando um pouco de medo, eu vivi alguma história da minha vida relacionada a medo. Porque, irmãos, pensa num negão que tem medo de altura. Não ri não, crente. Medo de altura é terrível. Eu me lembro uma vez que eu fui na Lagoinha, no congresso de louvor e adoração, e a igreja lá é comprida, é grande. E depois do congresso, nós tivemos a oportunidade de fazer, não sei o nome desse esporte, mas nós descíamos de corda, né, amarrado, lá de cima, rapel, vinha descendo, pastor Alain, Zona Sul, outra coisa. Então, vinha descendo, e eu falei, eu vou nesse negócio, eu estou no congresso de louvor e adoração, esse medo vai sair hoje, no nome de Jesus. E eu fui, a fila estava lá, eu paguei, tá, irmão? Paguei, fui na fila. Tinha 3 pessoas na minha frente. Eu falei, meu Deus, dá força, o inimigo tem que ser envergonhado hoje. Tinha mais 2, eu falei, hoje ele vai ser envergonhado. Tinha 1, eu falei, não sei se ele vai ser envergonhado hoje não. Quando chegou a minha vez, o cara falou, tu vai? Eu falei, vou. Ele, então bota o negócio. Eu botei, pá. Ele, agora pode descer. Eu falei, espera um pouco. Desce pra aqui. Eu falei, espera um pouco. Depois eu falei para ele assim, não dá não, meu medo não me deixa descer. E aí fui embora para casa, decepcionado, porque fui vencido pelo medo. Fui fazer uma viagem com a família, nós fomos lá no parque do Berto Carreiro. Eu falei assim, eu quero saber qual é o brinquedo mais radical que tem aí, que ninguém me segura hoje esse inimigo que me prende há anos vai cair por terra. Irmãos, eu fui no brinquedo radical lá, só não fui naquele cabum, que Deus não está naquele negócio. Mas aí eu fui no brinquedo radical lá, irmãos. No cabum? Não, pastor Alain é outro nível, falando para você. E aí eu fui lá no brinquedo radical, né? E meus filhos ali, irmãos, pensa no perrengue que eu entrava naquele brinquedo. Pensa numa luta, irmão, com o olho fechado. Eu falei, meu Deus, se livra o teu servo, se tu tem promessas, segura.
aquele negócio todo. Bom, acabou. Falei, caramba, eu venci. E depois eu fui em outros. Mas o medo não é nada de tão ruim a partir do momento que você entende que ele é um estado de alerta. Agora o pânico não. O pânico, ele é um estado de neutralização. O pânico, ele te para. O pânico, ele te limita, não te deixa vencer, não te deixa ir à frente. É um pânico, algo que te trava, te deixa engessado, e você não consegue superar. O que você precisa entender, que nenhum pânico pode parar você, que nenhuma deficiência pode neutralizar você, que quem sabe você veio aqui e existem algumas coisas que o diabo tem lançado na sua mente, no seu coração, dizendo você não rompe por causa disso, você não vence por causa daquilo outro. Quem sabe foi um desprezo de pai, quem sabe um abandono de uma mãe, quem sabe algo que aconteceu na tua família, que são limitações que você tem, deficiências que você carrega contigo, que Deus me trouxe aqui para dizer para você, querido, querida, supere as suas deficiências, porque nada pode lhe parar. Deus, Ele está preparando um ambiente sobrenatural para a tua vida, algo maravilhoso para você, e ninguém vai te deter, ninguém vai te parar, pois o Senhor dos exércitos, Ele está contigo. Ele está contigo. Você precisa encontrar o porquê. Você precisa encontrar o porquê para aquilo que você deseja, para aquilo que você almeja. Você precisa encontrar o porquê, querido. Para de ficar procurando como, porque o como não vai vir muito simples, o como nunca vai vir muito claro, o como nunca vai vir transparente. Mas se você encontra o porquê, o como acontece no caminho, o como acontece na caminhada, o como acontece você indo, acreditando. Na caminhada vai acontecendo. Os leprosos se aproximaram de Jesus e ele falou, olha, vão e se apresentem ao sacerdote. Até aquele momento que Jesus libera aquela palavra para aqueles leprosos, eles permaneciam leprosos. Mas na caminhada, a cada passo, na direção do sacerdote, uma lepra ia assumindo, uma lepra ia assumindo, uma lepra ia assumindo, uma lepra ia assumindo, uma lepra ia assumindo. Quando chegou diante do sacerdote, estava tudo limpo. Pastor, o que isso quer dizer com isso, querido? Vai nessa tua força, vai caminhando, encontre o porquê, porque o como Deus vai fazendo para você. Deus vai na frente, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai trazendo solução, Ele vai trazendo escape, Ele vai trazendo resposta. Não se preocupe com o porquê, se preocupe com o como, se preocupe com o porquê. Por quê? Porque eu fui chamado por Ele, porque eu tenho uma vocação ministerial. Com 12 anos de idade, no retiro de embaixadores do rei, não sei quantos foi batista aqui. Alguém foi batista aqui? Muitos batistas aqui, muitos batistas. Nascido e criado na igreja batista, no retiro de embaixadores do rei, um dos mais perturbados dos embaixadores, eu. Na hora que o conselheiro fez o apelo, ele falou, quem está sentindo uma chama ardendo no coração e está sentindo que Deus está te chamando para um ministério pastoral? Eu com 12 anos, não sei por que chorava, algo queimava dentro de mim. Eu fui lá na frente, meus amigos falaram, não, você não, você é o endemoniado aqui, meu filho. Não, você não. Mas eu chorava e me derramava. Depois de um tempo, por muitas vezes eu corri do chamado ministerial. Não, isso não é para mim não. Não, você é milionário, eu não quero saber desse negócio não. Mas eu só me achei, só me encontrei quando eu entendi o porquê que eu fui chamado para viver algo extraordinário da parte de Deus para a minha vida. E como o pastor se tornou pastor? Como? Foi ele que foi criando. Eu não tive que meter o pé na porta, eu não tive que forçar nada, eu não tive que pedir. Eu não sou filho de pastor, não tenho nem pinta de pastor, sou um improvável, mas sou aquele que Deus chamou. E Ele falou, eu tenho algo na tua vida, na tua história. Eu tenho algo para a tua história. Não se preocupe com o como. Não se preocupe com o como, porque eu vou fazer na tua história, na tua vida. Deus trouxe pessoas aqui, eu estou dizendo aquilo que Deus está mandando falar no meu coração, aquilo que Deus está falando no meu coração. Você não sabe nem o porquê.
Ou quem sabe você não sabe nem como. Como que vai ser resolvido isso? Como que essa história vai ser solucionada? Como que isso vai acontecer? Não se preocupe, porque Ele é especialista em resolver aquilo que nós não sabemos resolver. Ele é poderoso para fazer aquilo que nós não sabemos resolver. Seu marido vai voltar para os caminhos do Senhor. O seu filho vai encontrar os caminhos do Senhor. Essa porta de emprego vai se abrir. Esse milagre vai... Pastor, o senhor não conhece a minha história. Eu estou desempregado há anos. Eu libero uma palavra da parte de Deus aqui. Vai acontecer um milagre nessa noite na tua vida. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Para finalizar, Bartimeu, ele clama: Jesus, filho de Davi. Mas preste atenção, o que é dito para ele? É dito para ele que quem está passando é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. E o que ele fala? Ele fala Jesus, filho de... Engraçado que Bartimeu não replica aquilo que ele escuta. Ele poderia ser uma Maria, vai com as outras. Ele poderia falar aquilo que todo mundo estava falando. Mas naquele ambiente que a Bíblia me mostra que ele foi o único que ele reconheceu, recebeu a revelação e fez todo mundo saber que quem estava passando ali não era Jesus de Nazaré, mas era Jesus, filho de Davi. É o Messias, é o Yeshua HaMashiach, é o enviado de Deus, é Deus encarnado, é Deus na terra, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Todo-Poderoso. Todo mundo está dizendo é só um mestre, todo mundo está dizendo é só alguém inteligente, mas ele está dizendo não, eu sei quem é ele. Ele é Jesus, filho de Davi. Você tem que entender que Bartimeu carregava com ele uma revelação. Ele carregava com ele uma revelação que ninguém estava vendo, mas ele sabia aquilo que Deus já tinha colocado no coração dele. E ele não se limitou com o que as pessoas diziam. Ele disse: Jesus, filho de Davi. Querido, entenda nessa noite, não seja Maria vai com as outras, mas entenda que Deus já colocou no teu coração uma revelação. Tem algo que Deus mostrou apenas para você. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Sabe por que elas não vão entender? Porque elas não viram aquilo que você viu, aquilo que você sentiu, aquilo que Deus te mostrou. E se você tem uma revelação, faça a sua revelação ser conhecida. Abra a tua boca e mostre quem é esse Jesus que você está vendo. Mostre quem é esse Jesus que você está percebendo. Porque quem sabe muitos estão vendo apenas o Jesus de Nazaré, mas você já sabe, você já viu. É Jesus, filho de Davi. Vem cá, jovem, por favor, qual é o seu nome? Nicolas, nome de top. Irmãos, preste atenção. Vamos supor que o Nicolas é o meu filho. Tá bom, pastora? Aqui pode. Tá bom? Nicolas nasceu de dia, meu filho está aqui. Peguei o Nicolas, estou levando ele para passear no shopping. Qual é o nome do shopping próximo aqui, pastor? Parque Shopping. Chego lá para o Nicolas, mostro para ele o iPhone 16. Todo arrepiado. Teu pai está aqui, está como ele trabalhando. Deus tem misericórdia dele. Está ali, né? Então, eu como pai do Nicolas, mostrei para ele o iPhone 16. Ele olhou, gostou, imaginou tudo aquilo que ele pode construir e fazer com esse iPhone. Depois do Nicolas ele adorar e achar maravilhoso, eu como pai, mesmo depois de ter animado, ter incentivado ele a adquirir aquilo, eu como pai, eu poderia falar: filho, tá vendo? Lindo, maravilhoso, vai tirar onda na faculdade, mas eu quero dizer para você, filho, que isso não é para você. Você acha que Deus iria fazer isso? Ou um pai em sã consciência iria fazer isso? Qual pai pega o filho, leva a uma loja de doce e fala: tá vendo esses doces, filho? Nenhum deles são para você, volta para sua casa. O que isso quer dizer, pastor? Deus não é responsável. Se Ele te deu uma revelação, querido, se você conseguiu ver da parte de Deus algo, se Ele pegou você pela mão,
e falou: filho, dá uma olhadinha para cá. Tá vendo essa casa? Opa! Tá vendo teu marido restaurado, filha? Tá vendo teu filho sendo liberto das drogas? Tá vendo a tua vida sendo edificada, filho? Deus não é irresponsável de pegar você e falar: isso não é para você. Se Ele mostrou você, se Ele te mostrou, querido, se Ele te revelou, é porque de fato Ele é poderoso para fazer na tua vida. Como Bartimeu, você pode se levantar nessa noite e dizer: eu tenho uma revelação. Porque está todo mundo dizendo que a família está destruída, mas eu não. A minha família, eu e a minha casa serviremos. Está todo mundo dizendo que essa geração está destruída, não tem mais jovens que o adorem, não tem mais jovens que vivem em santidade, mas eu não. Eu vou me entregar, eu vou me reservar, eu vou me separar, eu vou casar em santidade. Está todo mundo dizendo que todos os jovens estão entregues nas drogas, mas meu filho não. Meu filho vai ser um homem de Deus, vai ser um diácono na casa do Senhor, vai ser um futuro pastor na casa do Senhor. Está todo mundo dizendo uma série de coisas, mas o que sai da tua boca, querido, o que sai da tua boca é aquilo que um dia Deus mostrou a você, é um dia aquilo que Deus revelou a você. Você não amaria, vai com as outras. O que sai da tua boca é a revelação que Deus já te deu. Abra a tua boca, querido, começa a profetizar, começa a dizer aquilo que Deus te mostrou, começa a crer aquilo que Deus te revelou, querido. Você precisa entender que as tuas palavras são sementes. As tuas palavras, elas vão pacificar o teu caminho, vão deixar os teus caminhos plainados. É a tua palavra, é aquilo que você diz, por aquilo que você enxerga. Quem sabe aos olhos humanos você está vendo só derrota, mas nos olhos da fé, pela revelação, você já viu, tem muita coisa boa vindo aí. Eu posso estar passando por um momento de aflição, mas eu não vou morrer assim não. Eu posso estar desempregado, mas eu não sou um desempregado. Eu posso estar doente, mas eu não sou doente. Eu estou passando pelo deserto, não, mas Deus irá me trazer a dupla honra, para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor, querido. A igreja em pé, a igreja em pé. Diante dessa palavra, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar um novo tempo, uma nova história para a sua vida. Eu não conheço todos que aqui estão, mas quem sabe existem pessoas aqui que na trajetória, no caminho, como Bartimeu estava, perdeu a visão. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento de muitos. E existem muitas pessoas que, como Bartimeu, estão pela beira do caminho pedindo esmola, mendigando nas suas emoções, na sua vida familiar. Porém, com Bartimeu não teve outro caminho, só Jesus para mudar a história dele e dar a ele visão. Você precisa entender que a maneira, a forma da sua vida ser mudada e restaurada, transformada, e você passar a viver aquilo que de fato Deus tem para você, não tem outro caminho. O que você deve fazer é, como Bartimeu, perceber as mudanças. Alguma coisa diferente está acontecendo. Agora, eu preciso me posicionar mediante ao que está acontecendo, para que eu possa atrair para a minha vida o milagre e a bênção. Hoje é a noite de, como Bartimeu, você se posicionar como alguém que queira receber a bondade, a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor Jesus. Quem sabe por algum motivo você abandonou tudo. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer: esteja atento, filho, eu estou te dando uma oportunidade. Vou ter outra, pastor? Não sei. Eu sei que hoje Ele está dizendo para você: eu estou te dando uma oportunidade. Esteja atento às mudanças, se posicione diferente, porque o milagre vai acontecer na sua vida. Hoje aqui no nosso meio, alguém que deseja, como Bartimeu,
receber de Jesus a salvação, ter a sua vida transformada, eu quero orar por você. Tem alguém aqui no nosso meio que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, mas hoje decide voltar para os caminhos do Senhor? Eu quero convidar a igreja a fechar os olhos. Vamos orar. É um momento de batalha, eu não conheço a todos, mas se houver alguém aqui, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no teu coração, e que você decida sair do seu lugar, da onde você estiver, vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Vai ser um prazer.